Olá, vamos continuar o assunto, da aula anterior sobre auditoria. Hoje nós vamos ver as classificações da auditoria, de acordo com o tempo, de acordo com a finalidade, de acordo com a forma de intervenção. Então, vamos ver as diversas formas de classificar o serviço de auditoria. Então, vamos ver a primeira classificação. Quanto à forma de intervenção, a auditoria ela pode ser interna ou externa. Então, quanto à forma de intervenção, ela pode ser ou interna ou externa. O que quer dizer isso? A auditoria interna ela é uma avaliação feita pelos próprios profissionais da instituição. Então, o próprio profissional daquela instituição ele vai ganhar autonomia para indagar, sem subordinação às linhas de autoridade que possa prejudicar essa autonomia. Então, para que serve essa auditoria interna, que é feita pelo próprio profissional da instituição? Muitas vezes, o que se quer é que o serviço, primeiro, internamente, faça uma auditoria interna para poder saber se as contas estão certinhas, se as documentações estão ok, se está tudo batendo, para depois ocorrer a auditoria externa. Para que se faz esse processo interno? Para poder evitar que, se tem alguma coisa errada ou incoerente, que seja corrigida a tempo de ocorrer a auditoria externa e evitar, assim, as glosas, que quando é cortado o pagamento por conta de não bater com a documentação ou com aquilo que foi auditado. Então, ela também serve para melhorar as condições da própria instituição. Então, às vezes a gente fala assim, vamos fazer uma auditoria aqui no nosso hospital com a finalidade de melhorar algum serviço, de melhorar o direcionamento dos recursos. Então, é aquela auditoria feita pelo próprio serviço interno, mas aquele profissional que vai ter a autonomia para fazer isso, ele vai ter o direito, de indagar sobre o processo, sem ser prejudicado, sem perder sua autonomia. A externa ela é feita por elementos que não compõem o quadro de pessoal da instituição e ela pode ser feita por profissionais liberais, associações, agências de fiscalização, entre outros. Então, é aquela auditoria feita por um profissional externo que não participa do serviço. Agora também, quanto ao tempo, Então, nós vimos quanto à forma de intervenção, ela pode ser interna ou externa, quanto ao tempo, ela pode ser contínua ou periódica. O que quer dizer isso? A contínua, não, ao contrário do que o nome diz, ou dá a entender, ela não é uma auditoria que é feita todos os dias, diariamente. Mas a palavra contínua vem do quê? Vem de que uma auditoria vai dar continuidade à auditoria realizada anteriormente. Então, é como se a auditoria ela ocorresse de forma periódica, de tempo em tempo, só que ela não fosse isolada, A periódica, ela é assim, ela ocorre de tempo em tempo definidos periodicamente, só que ele é um processo isolado. Aquela auditoria corresponde àquele processo e pronto, aquela avaliação e pronto. A contínua não, a avaliação ela está ligada à avaliação anterior. E a próxima avaliação vai estar ligada a essa avaliação que está sendo realizada no momento. Então, ela é um acompanhamento, a contínua da ideia de acompanhamento, que é feito em intervalos curtos, normalmente mensais, ou no máximo trimestrais, então você pode perceber que o intervalo ele é mais curto. E uma auditoria, nesse caso, traz sugestões e observações que serão retomadas na próxima. Então, fez uma auditoria, ela vai trazer sugestões e observações que serão retomadas na próxima auditoria. Então, a palavra-chave aqui é processo de continuidade, tá? Na avaliação do serviço prestado. E a periódica, ela é realizada em períodos pré-definidos, pode ser semestrais, de 6 em 6 meses. Tá vendo que o tempo aqui já é maior? A contínua ela ocorre mensal ou no máximo a cada 3 meses. Já a periódica ela pode ser semestral, anual ou quinquenais. O que é quinquenais? De 5 em 5 anos. Não trazem consigo o aspecto de continuidade e sim de uma avaliação em um período isolado. No que se refere à natureza, a auditoria também pode ser definida em normal e especial. A normal ela é realizada com objetivos regulares de comprovação, sem finalidades específicas
ou particularização de fatos. A especial, também chamada de específica, aqui sim a auditoria é direcionada para a obtenção de resultados a respeito de fatos particulares de gestão ou da atividade de um elemento certo. Essa forma de auditoria se presta a um objetivo específico. Então, a normal, que ela tem o quê? Objetivos específicos, mas a especial, ela tem uma demanda específica, tá? Então, ela vai ser realizada com um objetivo só específico. Então, ela não vai analisar a totalidade dos fatos, como a auditoria normal. Em relação ao limite, ela também pode ser classificada como total ou parcial. Total é aquela que vai atingir todo o patrimônio, todos os setores, todos os serviços, todos os componentes, processos, projetos, operações, bens, todo o serviço produzido pela instituição. A parcial, ela já vai se situar em algum único ponto. Por exemplo, só o serviço de enfermagem que vai ser analisado, só determinados exames que vão ser analisados. Então, ela se restringe, parcial, ela vai se restringir a um serviço, a um setor ou a um processo específico. Por exemplo, uma auditoria de conformidade na compra de materiais e insumos hospitalares. Então, ela vai analisar só o quê? Compra de materiais e insumos hospitalares. Uma auditoria para verificar a adesão da equipe do laboratório às boas práticas em microbiologia. Então, essa auditoria ela tem o objetivo de analisar só se a equipe aderiu às boas práticas, né, em microbiologia. Então, o objetivo é o quê? Específico. Ela vai analisar uma atividade, um serviço especificamente, não vai analisar o todo. Então, vamos responder uma questão a respeito disso, para ver se vocês conseguiram assimilar o conceito de classificação das auditorias. Então, essa questão também é do concurso, né? Em um estabelecimento de saúde foi implementada uma comissão de auditoria em enfermagem composta por enfermeiras dos diversos setores da própria instituição. Opa! Então, vamos já grifar a primeira coisa aí, ó. Grifa a primeira coisa na sua apostila. No serviço de saúde, a auditoria foi realizada por enfermeiras da própria instituição. Então, vamos lá. Se é da própria instituição, ela é o quê? Interna ou externa? Interna, porque é enfermeiros da própria instituição. Então, já coloca aí a palavrinha interna. Essa comissão interna, então, ela vai realizar avaliações em períodos determinados, sendo que a revisão seguinte sempre se inicia a partir da última. Lembra? Continuidade, ideia de continuidade. Períodos determinados, mas a minha avaliação seguinte vai depender e vai iniciar de objetivos que foi feito na anterior. Então, isso é o quê? Ela é uma avaliação contínua ou periódica? Contínua. Então, já escreve a palavrinha contínua aí do lado dessa frase. Nesse caso, utilizando a classificação de auditoria citada por Kung Gent, que é o livro que eu disponibilizei para vocês, quanto à forma de intervenção, ao tempo e ao limite. Então, aqui vamos ver com relação ao limite, se ela é total ou parcial. Ela vai realizar períodos determinados, sendo que a revisão seguinte sempre inicia a partir da última, abrangendo alguns serviços. Opa, grifa aí, ó. Abrangendo alguns serviços. Quando eu digo alguns, então não é total. Ela vai ser o quê? Parcial. Então, vamos buscar uma alternativa em que tem interna, contínua e parcial. Qual que é o gabarito? Letra A. Muito bem. Então, o gabarito é a letra A, porque nós vimos aí que, de acordo com o texto, que ela é interna, realizada por enfermeiros da própria instituição, contínua, porque dá a ideia de continuidade. Essa avaliação depende de objetivos da avaliação anterior, e parcial, porque ela não vai avaliar toda a instituição, ela vai avaliar alguns serviços. Vamos para a segunda questão. Para realizar a avaliação da qualidade da assistência, baseada no modelo de Donabedian, utilizem-se os atributos. Então, você vai voltar lá no vídeo anterior, esse modelo que nós falamos na aula passada. Quais são os atributos que a gente precisa estar avaliando? Lembra que eu falei
para vocês que os atributos, segundo esse modelo, é estrutura, processo e resultado. Então, a qualidade da assistência é avaliada segundo a estrutura física, a estrutura do negócio, o processo em que ele é feito e o resultado. Então, vamos procurar uma alternativa em que tem esse modelo de Dona Bédia. Estrutura, processo e resultado. Gabarito, letra C. Muito bem, vamos para a próxima questão. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Quanto à natureza das auditorias, apresenta-se de forma... as ações inseridas no planejamento anual de atividades dos componentes de auditoria ou de forma as ações não inseridas no planejamento realizadas para apurar denúncias ou para atender alguma demanda específica. Então, vamos lá. De forma regular, porque regular ordinária é aquela que é feita anualmente, todos os dias. Agora, especial ou extraordinária, ela vai ter a finalidade de atender uma demanda específica. Então, preenchendo aí ficaria regular ou especial. Qual que é o gabarito que tem essa alternativa? Letra A, muito bem. Gabarito dessa questão é letra A, regular ordinária, porque acontece anualmente para atender, para avaliar todas as atividades. Agora, específica, quando ela vai especial quando ela vai atender uma demanda específica. Vamos para a próxima questão. As auditorias são os instrumentos de medida de qualidade do cuidado de enfermagem. As mais utilizadas em controle de qualidade originam-se no modelo de Dona Bédia. Inclui auditorias de resultado, de processo e de estrutura. As colunas abaixo estão descritas de acordo com o indicador avaliado e o tipo de auditoria correspondente. Então, vamos lá. O indicador avaliado aqui, ó. Taxa de queda de paciente. Isso é o quê? Olha, isso é um resultado? Eu avaliei a estrutura ou é o processo? Lembra que os indicadores o modelo de Dona Bédia fala em resultado, estrutura e processo. São 3 coisas que vai avaliar. Quando eu falo da taxa de queda, eu estou falando de quê? De um resultado. Então, coloca aí do lado 1 é igual resultado. Tempo de espera, eu estou falando do quê? Do resultado, o tempo que o paciente ficou esperando, do processo que foi realizado ou da estrutura? Estrutura, não é? Então, a estrutura que vai me dizer qual que é o tempo de espera que esse paciente vai ficar lá esperando para o atendimento. Então, estrutura. E técnica de passagem conforme o protocolo. Se eu vou avaliar uma técnica, eu vou avaliar o quê? O processo que está sendo avaliado. Se eu vou avaliar a técnica da sonda, segundo o protocolo, então eu vou avaliar o processo desse procedimento. Então, ficou aí a ordem 1, resultado, 2, estrutura, 3, processo. Então, vamos lá. O gabarito é 3 ali em cima, processo. Resultado ficou o número 1, 3, 1, 2. Onde que tem 3, 1, 2? É a letra D. Resposta, letra D. Vamos para mais uma questão. Assinale a alternativa correta. Os aspectos tipicamente focalizados numa auditoria de desempenho, que tem o objetivo de avaliar o desempenho da gestão de um órgão, processo ou serviços. Tá, então vamos lembrar das formas de auditoria. De regularidade, ela vai avaliar a lei, se aquele órgão está de acordo com a lei, está dentro da legalidade, se não houve recursos ou fraude. Então, essa é a auditoria de regularidade. Só que a auditoria de desempenho é aquela que eu expliquei no vídeo anterior, que ela avalia os 3 E's. Lembra? Desempenho vai avaliar 3 E's, que é o quê? Eficácia, efetividade e equidade. 3 E's. Então, de regularidade vai avaliar leis, legalidade, desvio de recursos, etc. Qualidade. Agora, desempenho vai avaliar eficácia,
efetividade, equidade e qualidade. Então, vamos ver as alternativas que contêm isso. B, legalidade não é. C, desvio de recurso e fraude também não é, isso é de regularidade. Economicidade e efetividade de recurso e desvio também não é. Efetividade sim, eficácia sim, agora fraude e desvio não é. A que é que tem essas alternativas, ó. Eficácia, qualidade, equidade e efetividade. Então, aí eu estou avaliando o desempenho, gabarito letra A. Bom, vamos para a próxima questão. Para não ficar cortado o conteúdo, esse vídeo vai se resumir a essas classificações da auditoria. Eu peço que vocês voltem lá no slide, tem esses exercícios de fixação, mas memorizem a classificação da auditoria que está aí, ó. A auditoria ela pode ser classificada quanto à forma de intervenção, lembra? Entre interna ou externa. Quanto ao tempo, podendo ser auditoria contínua ou periódica. Quanto à natureza, podendo ser normal ou específica. Normal também pode receber o nome de ordinária. Ou especial pode ser o nome de específica. E quanto ao limite, ela pode abranger tudo, ela pode ser total ou ela pode ser o quê? Parcial, pegar apenas parte ou processo. Então, estudem essas classificações de auditoria, que isso é muito importante vocês saberem, e além disso vai ser conteúdo da prova também. Vejo vocês no próximo vídeo.